Como você reduz a carga tributária do seu e-commerce? Pessoal, todos nós sabemos que o e-commerce é um regime extremamente competitivo. O cliente, quando ele vai comprar de você, ele não consegue ter o feeling de um bom atendimento porque ele olha preço. Quando a gente tem uma questão de impulso atrelado a preço, nós temos, obviamente, aí uma concorrência totalmente desleal, que acaba diminuindo muito a sua lucratividade na hora que você vai vender. E aí eu quero dar 3 dicas importantíssimas para esse segmento específico do e-commerce, beleza? Então bora lá. A primeira dica é, você precisa revisar a tributação dos seus produtos. Cada produto, ele possui um código que nós chamamos de NCM. Essa nomenclatura, ela possui uma tributação. Isso eu estou falando para Simples Nacional, lucro presumido, lucro real independente. Então você precisa revisar. Quando você tem um produto que ele tem dentro da sua característica, da nomenclatura, um termo que nós chamamos de substituição tributária, essa substituição tributária é atrelada a um dos tributos, o ICMS. Então significa o seguinte, se há uma substituição tributária, o produto foi recolhido no passado pela indústria que fabricou. Então vou te dar um exemplo. Imagina que tem esse relógio aqui, ó, é a Xiaomi. Então a Xiaomi foi lá e fabricou esse relógio. Dentro do NCM do relógio, está descrito o seguinte, que a Xiaomi tem que fazer o recolhimento do ICMS antecipado. E aí acontece o seguinte, depois que a indústria recolheu o ICMS, não há mais recolhimento na cadeia. Ou seja, não há mais recolhimento na sequência. Nenhuma outra empresa deve recolher o ICMS porque ele já foi recolhido. E a pergunta que eu te faço é, todos esses produtos que você vende no seu marketplace, a tributação dele está corretamente adequada aí dentro da sua empresa? É a primeira coisa que você precisa fazer, revisar. Matheus, como que eu vou fazer isso? Você vai falar com o seu contador e ele vai revisar isso para você. Segunda dica, pessoal, é, você precisa verificar se o Simples Nacional é o melhor regime para você. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que o Simples Nacional nem sempre é o mais benéfico para o empresário. Ele é muito benéfico para o contador, porque ele é simples, no modo de dizer. Ele traz uma simplicidade na hora de você apurar os seus impostos. Porque ao invés de você pagar cada imposto separadamente, você vai pagar todos aqueles impostos de maneira unificada. Então, exemplo, se você pega o DAS, que é o Documento de Arrecadação Simplificado do Simples Nacional, nós temos lá 5 tributos: ICMS, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição e o INSS. Quando a gente está no lucro presumido ou no lucro real, você tem o ICMS pago num determinado momento, você tem o PIS e COFINS pago num outro determinado momento e você tem a contribuição do Imposto de Renda paga em outro momento. E o INSS também ele se torna patronal. Ou seja, o recolhimento ele é feito de maneira diferente. E por que eu estou falando isso? Porque nós já fizemos vários estudos. E quando a empresa do Simples, eu vou passar essa dica aqui, se você ficou comigo até essa parte aqui, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Se você fatura mais do que 200 mil, fica de olho, porque pode ser que você está pagando impostos a mais. Fica ligado, toma cuidado, porque há necessidade de fazer uma análise que nós chamamos de planejamento tributário, que é escolher dentre as modalidades qual é a melhor para você, tá bom? Então fica ligado quanto a isso e verifique junto ao seu contador para que ele faça um cálculo de planejamento tributário. Uma informação importante, o seu contador precisa ser um especialista no segmento, porque ele vai entender claramente quais são os custos ou as despesas que podem ser dedutíveis de imposto de renda e contribuição. E não é qualquer contador que faça isso, tá bom? Então toma cuidado. A terceira dica, e uma das mais importantes, é o regime do e-commerce possui benefícios fiscais. Eu estava numa palestra com o Ricardo Eletri e ele falou que em Minas Gerais ele estava num benefício há muito tempo. Minas Gerais, em Extrema, tem um benefício fiscal para e-commerce. No Espírito Santo tem um benefício fiscal para e-commerce. Em Santa Catarina tem um benefício fiscal para e-commerce. Então é importante você ficar ligado com esses regimes que nós chamamos de regimes especiais, para você poder adentrar nesse regime especial e obter o menor tributo possível. Então fica ligado quanto à questão do regime também tributário, tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido essas dicas aí e até o próximo vídeo.